Glória a Deus. Eu sou suspeito de falar, mas eu amo demais esse hino. Acho tão lindo, a música dele é tão linda, as letras, né? Queridos, aí na live, para vocês que estão acompanhando a live, está aí um banner que a irmã Simone e Kate colocou para a gente, com os dados bancários para você que quer contribuir com a obra de Deus. Hoje é dia 4. Então, hoje é dia 4. Dia 10 é dia de pagar aluguel. Dia 10 é dia de mandar contribuição para o Médicos Sem Fronteira. Tem as outras despesas dos equipamentos, que cada mês que passa está ficando menor, graças a Deus. A pior fase já passou. A Irmandade daqui é, nosso Deus, tantos membros presenciais, tem um monte de membro online também, que são membros online, que nos acompanham, abençoa demais a obra de Deus. Então a gente fala com bastante tranquilidade sobre as ofertas, porque sabe que o coração da Irmandade está nisso e a gente é muito grato. Nossa chave do Pix é ofertas@aclivre.com. Ofertas@aclivre.com é nosso e-mail. Para quem está aqui presencialmente, nos bancos onde vocês estão, à frente do seu banco, no porta-bíblia, está os envelopes das ofertas e das coletas. Abre o seu coração para a obra de Deus, abençoa a obra de Deus, e o Senhor é aquele também que te retribuirá. Lá com a irmã Mara e a irmã Kátia estão as maquininhas de cartão, se precisar passar cartão, só se dirigir até ali a portaria. Se tiver sem envelope aí, é difícil não ter, mas pode acontecer de não ter, só avisar, irmão, estou sem envelope aqui, preciso de ajuda, as irmãs levam até vocês. Então, agora as irmãs ofertarem aqui, e a gente vai fazer oração para poder agradecer a Deus. Macata, dá um cheguinho aqui, por favor. Irmandade da Live pode fazendo aí através do ofertas@aclivre.com. Glória a Deus, louvado seja Deus. Vamos aguardar mais um pouquinho e a gente já agradece pelas ofertas também, tá bom? Pode. Perfeito. Glória a Deus. Estamos terminando, tá bom, irmãos? Mais um pouquinho. Certo, irmã Mara? Não é possível. Já foi? Então tá. Espera aí que eu estou já escrevendo a palavra aqui para vocês, porque aí vocês já ficam com tudo no jeito. Todos prontos? Já foi? Glória a Deus. Vamos agradecer as ofertas? Vamos colocar em pé, com exceção da irmã Iris que está ocupada ali. Vamos colocar em pé para agradecer as ofertas. Está dando de mamar para o neném. Senhor, nós te damos graça porque o teu povo está aqui presencialmente. Outros não estão em carne, mas estão em espírito, estão das suas casas, do seu trabalho, das suas conduções, nos acompanhando. E nesse momento nós queremos entregar a Deus as nossas ofertas, o nosso coração no teu reino, pedindo ao Senhor que abençoe, que guarde, que prospere, e que faça que sempre o teu povo tenha para dar e nunca precise pedir para ninguém. E que a tua obra possa ser abençoada, e os teus filhos também felizes, porque servem a um Deus que providencia tudo aquilo que precisamos. É o que pedimos a Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Permaneçam em pé, irmãos. As irmãs vão passar recolhendo aí os envelopes, tá bom? Mas tá bom. A irmã Kátia fez água com açúcar, que eu não almocei para vir para cá, e eu estou vendo a igreja lotada, mas estou vendo, só sei que você tem metade, a glicemia está lá no chão. Vamos ler a palavra de... É só Deus, mano, que nós assubei e chupacana. A palavra de Deus no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 16.
Já está aparecendo aí para mandar na tela, para nós aqui também. 1 Samuel, capítulo 16. Podemos? Já foi, né? Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos tenho me provido de um reino. Porém Samuel disse: como irei eu, pois ouvindo-o Saul me matará? Então o Senhor disse: toma a bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Só até aqui, irmãos. Amém. Pode sentar, queridos, fica à vontade. Às vezes, irmãos, a gente ouve essa palavra e podemos dizer: ah, já ouvi, já conheço essa história. E é verdade que conhece mesmo. De quando Deus mandou Davi ungir mandou Samuel ungir a Davi como rei. Sim, uma história mais do que conhecida por todos nós. Mas enquanto a gente vem transcorrendo o culto, não sei as irmãs aí que pregam a palavra, então, às vezes Deus toca no coração, já traz de casa, não é? Faz um resuminho, e o que é maravilhoso, porque tudo é inspiração de Deus. Ninguém, irmão, ninguém consegue mudar a essência do Espírito Santo. Alguns podem dizer: mas irmão, a irmã preparou a pregação na casa e trouxe para o culto comida mastigada. Desde quando, irmão? A palavra de Deus é vida, ela se renova a cada segundo, ninguém consegue mastigar a palavra para te dar. Se há uma facilidade, uma dificuldade, talvez até uma deficiência, eu tenho. Eu não consigo preparar a palavra. Minha mente fica fechada. A palavra só vem a inspiração de Deus para mim nos 45 do segundo tempo. Na horinha vem. Graças a Deus, o dia que não vier, eu vou ter a grandeza de dizer, mandado, não tem a palavra. Se ninguém tem, vamos encerrar o culto e vamos embora. Pode ser, Deus dá a palavra para quem Ele quer, a palavra é dele. Não é? Mas ao longo do culto, a palavra ela vai sendo construída. Ela vai sendo formada. O assunto que Deus quer dizer. E quando o Senhor me trouxe, ainda agora cantando o hino, a inspiração dessa palavra, falei: Senhor, mas é uma palavra, pensei comigo, é uma palavra tão conhecida, que a turma já está enfastiada de ouvir. Mas o Senhor me tocava no coração o tempo inteiro para falar sobre a essência dessa palavra. Claro, é a unção de Davi como rei, é a escolha de Deus sobre a vida de uma pessoa. Tinha tantos irmãos mais capazes, mas Deus havia escolhido Davi, sim. Meu Deus, isso é indiscutível. Mas a gente não prestou atenção, ou talvez não preste muita atenção, em uma pessoa aqui que serviu a Deus com um artifício, com um adjetivo, com uma qualidade que é muito esquecida entre nós. Que foi o profeta Samuel, que serviu a Deus com obediência. Você vai fazer assim, ó. Você vai lá em Belém, lá em Jessé, entre os seus filhos, Jessé, o belemita, que é o gentílico de quem nasce em Belém, baruirense, como é que chama em Barueri? Baruerirense, sei lá. Prefiro Caraguatatubense. Em Salvador é soteropolitano. No Rio, quem nasce no Rio? Carioca, e assim por diante. Então ele foi até Jessé e o Senhor falou com ele. Então, tem algumas coisas que a gente vai precisar notar aqui. Primeiro, você está entendendo a voz de Deus? Alguns dizem: irmão, eu não consigo compreender a voz de Deus, porque eu não sei se a voz de Deus é a minha vontade. Como não, irmão? A voz de Deus é inconfundível. Não tem como a pessoa dizer: eu não consigo compreender a voz de Deus. Não, a gente pode não atender, mas ouvir, irmão, ouvir. Mas, irmão, como saber se é a voz de Deus? Primeiro, se está te mandando fazer, andar por um caminho de retidão, de justiça, de honestidade, de amor, só pode ser a voz de Deus. Ah, Deus me mandou ir lá e roubar R$100 da irmã Mara. Ô, irmão, isso nunca será a voz de Deus. Deus nunca confirmará coisas estranhas, coisas erradas.
Então Samuel precisou primeiro apurar, aprender a ouvir a voz de Deus. Mas alguém pode questionar, irmão, mas a voz de Deus pôs Samuel numa grande enrascada aí. Porque ele mesmo disse, Senhor, como irei eu até lá? Ouvindo-o Saul, primeiro, Saul era o rei, irmão. Como esse homem vai lá e institui outro rei com o rei ainda vivo? Senhor, quando Saul ouvir isso, ele vai me matar. Aí, ele precisou ouvir a voz de Deus de novo, para além de receber a ordem, receber a instrução. Não, eu sei, Samuel, mas você vai lá e vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar entre as vacas uma bezerra cevada, boa. Vai lá e chama Jessé e os filhos. E diz para eles, eu vim sacrificar o Senhor. Nossa, Deus, então Deus estava mandando Samuel mentir? Porque, na verdade, ele foi para ungir um rei, mas falou que ia sacrificar. Não, irmãos, de fato eles sacrificaram. De fato fizeram um sacrifício de adoração a ele. Só que Deus é Deus. De uma coisa pequena, Deus usa uma oportunidade e faz uma coisa grande. Irmão, prepara-te. Porque Deus está planejando o caminho para de uma coisinha simples da tua vida te dar uma grande bênção. Davi amanheceu aquele dia, não sabia nem que ia sacrificar, quem dirá que ia ser ungido rei? Estava lá esquecido, estava lá no pasto, mas enquanto ele estava distraído, Deus estava trabalhando na vida dele, na vida de Samuel, na vida de seu pai, na vida dos seus irmãos, na vida de todo Israel, irmão, dá glória a Deus que Deus está trabalhando na sua vida. E será que Davi, quando ouviu aquilo, como será que ele reagiu? Falou, como pode? Olha Eliabe, olha meus irmãos aí. Olha a minha família tão qualificada. Eu sou filho bastardo de Jessé com outra mulher. Não tenho nem honra entre meus irmãos. O meu lugar de dormir é no meio das ovelhas. O meu lugar de comer é fora da mesa. Esse homem não está guiado por Deus, irmão. Confia no Senhor. Porque o que Deus prepara é perfeito, é maravilhoso para a tua vida. Nós erramos por duas situações, quando a gente olha uma coisa e fala, mas só isso aqui, eu esperava tanto de Deus, e parece que Deus me está dando um pouquinho. Irmão, o que vem da mão de Deus é abençoado, é próspero. Não tem carrinho, não tem casinha, não tem roupinha, não tem salarinho. Tudo que vem da mão de Deus é cunhão, é grande, é abençoado. Confie em Deus essa tarde e se apega naquilo que Deus te tem dado, porque para você parece pouco, mas Deus vai multiplicar na tua vida. E por outro motivo nós erramos quando falamos, isso não é para mim. Imagina que Deus ia me fazer outra vez, isso é para a irmã Cátia, isso é para o irmão João, isso é para a irmã Ana. Isso é... Não, irmão. O que Deus trouxe na tua mão, abraça e glorifica a Deus, porque a bênção que é tua não vai ficar na mão de ninguém. Os irmãos compreendem que é uma luta constante para a gente conseguir compreender a voz de Deus? E tem um ditado muito famoso entre os evangelhos que diz, nós devemos orar sempre, não até Deus nos ouvir necessariamente, mas até que nós possamos ouvir a Deus. Até que nós entendamos a voz de Deus. E essa tarde, talvez você esteja aqui buscando grandes coisas, esperando uma cura, esperando uma libertação, queira Deus hoje trazer tudo isso ao teu encontro, mas hoje o Senhor vai te dar uma dádiva de ser obediente e de saber ouvir a boa voz de Deus. Tá bom para você, irmão? Dá para você dar um glória a Deus com alegria? E dizer, Senhor, peraí, isso é uma grande dádiva. Se eu aprender a ouvir a voz de Deus, se eu aprender a compreender os caminhos de Deus em mim, se eu aprender a andar em obediência, glória a Deus. O que Deus prefere, sacrifício ou obediência? Obediência. Obediência é uma dádiva maravilhosa. O Senhor abriu mão no tempo da lei, quando Cristo veio falando, não precisa mais do sacrifício, não precisa mais judiar dos bichinhos, não precisa de mais nada disso. Cristo foi o sacrifício vivo, mas a obediência ele nunca tirou. Quando Deus mandar vai, você vai, quando mandar fica, você fica. Quando falar para você falar, você fala, quando você não fala, você não fala. Obedece a Deus, porque enquanto você está na palavra, o Senhor é teu fiador. O que a palavra diz? Deus não é o homem que mente, nem o filho do homem que se arrepende, que volta atrás, que desiste. E hoje o Senhor está mandando a sua palavra e diz a todos nós, se você for obediente como Samuel,
além de uma grande bênção sobre a tua vida, você vai ser um instrumento, como uma bênção na vida de outras pessoas. Os irmãos entendem o que a obediência de Samuel fez conosco? Não compreende, irmãos? Samuel ungiu a Davi, que tornou-se rei de Israel, o maior rei que Israel já teve. E da descendência de Davi nasceu Jesus Cristo, que trouxe a nós a graça de Deus, que chegou até a sua casa, que está chegando aqui através dessa câmera, e que chegará em muitas vidas. Uma atitude mudou a história da humanidade. Glória ao nome do Senhor, irmãos. Então é assim que Deus faz, queridos irmãos, uma atitude pequena. Será que Samuel sequer sonhou que vinha Jesus, que vinha toda a humanidade ser abençoada pela graça de Deus? Mas ele não pensou no que estava por vir. Ele pensou: Senhor, eu tenho medo de ser morto por Saul. Mas o Senhor disse: olha, faz assim, assim. Em algum momento está escrito aqui que Deus disse para ele: não, ninguém vai atrás de você. Não, irmão, não havia promessa de livramento. Mas o Senhor disse: faz o que eu estou te mandando. E ele sem retrucar, sem discutir, fez. Irmão, obedece a Deus, a bênção de Deus vai chegar na tua casa. Deixa para retrucar a tua esposa, teu marido, teus filhos, tua mãe. Não retruca com Deus. O que a palavra fala? Quem contendeu com Deus e teve paz? Mas Deus se manda a palavra, você fica: mas tem isso, mas tem aquilo, mas tem o governo, mas tem o INSS, mas tem o médico. O que te vale mais, a palavra de Deus ou a palavra do homem? É uma pergunta que nós temos que responder para nós mesmos. Nós temos que pensar. Nós obedecemos e nos submetemos aos homens que estão acima de nós, mas a nossa fé tem que estar em Jesus Cristo, nosso Senhor. O médico é bom, irmã? Deus é muito melhor. O advogado é bom? Deus é melhor. O vereador, o presidente é bom? Deus é melhor. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aonde estão os maiores presidentes do nosso país? Onde estão os maiores homens da antiguidade da história do nosso país? Cadê o Albert Einstein? Cadê o Thomas Edison? Cadê, enfim, o Leonardo da Vinci? Cadê? Tudo a terra já comeu, irmão. Mas o teu Deus que fala comigo, contigo, esteve ontem, está hoje, amanhã e eternamente. Ouve a voz de Deus essa tarde que te anuncia bem alto e claro: se você confiar em mim, eu te abençoarei grandemente. O que foi falado lá em 28 de Deuteronômio? Os irmãos lembram? O Senhor falou a Moisés: e será que se ouvides a voz do Senhor e deres ouvido às palavras que hoje te ordeno, olha que falava, presta atenção no que eu falo e cumpre. Bendito serás tu no campo, bendito serás na cidade. Bendito serás ao entrar, bendito serás ao sair. Bendito o fruto da tua amassadeira. Ou seja, dizendo: se você me obedecer, nada vai sair do lugar. Irmão, se você está temendo alguma coisa, o que Deus te deu ordem, vai e faça no nome do Senhor Jesus. Demônio nenhum vai ficar de pé diante de você. Receba a unção dessa palavra, em nome de Jesus Cristo. Receba o ânimo dessa palavra sobre a tua vida. E vai para a tua casa em paz. Quando Deus fala, Deus recomenda, irmão. Quando Deus fala, Deus vai até o fim. Deus manda a palavra e ela mesmo diz que Ele vela por cumprir a sua palavra. Ele manda a palavra e vai seguindo ela, vai rastreando ela para fazer ela chegar onde tem que chegar. Se tiver que chegar na mesa do juiz, ela chega na mesa do juiz. Se tiver que chegar na sala de cirurgia, ela chega. Se tiver que chegar do outro lado do mundo, ela chega. Dá glória a Deus. A palavra é viva. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. A palavra é santa, pura, verdadeira. Ela não depende do irmão Rodrigo fazer uma artimanha, da irmã fazer uma mágica qualquer. Vou fazer isso aqui para a palavra cumprir. Irmão, pode ficar sossegado que o Senhor continua sendo Deus. Eu estou confiando na palavra, mas vou dar meu jeitinho aqui. Tira a tua mão que Deus porá dele. Será que Samuel não podia ter dito ao Senhor: Senhor, eu tenho uma ideia melhor aqui? Eu vou mandar um recado para eles virem aqui em casa, nós escondemos numa caverna aqui,
Eu unjo ele como rei e Deus lá faz as coisas escondidas, irmãos. O nosso Deus é Deus de verdade, é Deus de justiça, que não folga com a verdade, mas folga com a justiça. E o que ele fez? Quando Davi foi ungido como rei, a palavra diz, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Glória ao nome do Senhor. Está compreendendo bem a palavra, irmão? Essa tarde Deus te diz, o meu Espírito se apoderará da tua vida agora. Aleluia, Jesus. O meu Espírito toma conta da tua vida agora. O meu Espírito toma conta da tua alma agora. O meu Espírito toma conta dessa causa agora. Você pode estar sofrendo, você pode estar passando por momentos de aperto, mas o meu Espírito está tomando conta dessa necessidade agora. Dá glória a Deus de toda a tua alma. O castelo do diabo já caiu, irmão. Então Deus chamou para si um povo especial, remido, zeloso e de boas obras, um povo obediente, um povo amável, um povo crente em Deus, irmão. Um povo que crê no Senhor e fala, Deus, de maneira nenhuma eu vou largar da tua palavra. Mas se alguém te disse, irmão, faz isso, faz aquilo outro, irmão, disseram, mas eu prefiro ficar na palavra do Senhor. Mas disseram para você, fala com fulano, fala com ciclano, mexe aqui. Não, eu prefiro ficar no Senhor. Bem-aventurado o homem ou a mulher cuja força está no Senhor. Hoje você pode estar comendo um bocado seco, passando por apuro, passando por aperto, mas você está no Senhor, o Senhor te diz, aguarda bem, que eu vou te dar licor de mel, licor de favo de mel para você tomar. Licor de favo, licor de pétala de rosa, que vai adoçar a tua vida, vai adoçar o teu coração, vai adoçar a amargura da tua alma. Bendito seja o nome do Senhor, é palavra de Deus, irmão. É a palavra de Deus. Sabe por que Samuel aprendeu a ouvir e não discutir? Porque ele já tinha pego o exemplo do sacerdote Eli, que desobedeceu ao Senhor, que prevaricou contra o Senhor, e o Espírito de Deus se retirou dele. Porventura você quer que o Espírito de Deus se retire de você? A palavra de Deus diz que nós, sem o Espírito de Deus, somos como um metal que soa, como um sino que tira, só faz barulho. É uma lata vazia. Irmão, tu és templo e habitação do Espírito Santo de Deus. Sobre ti estão o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E anda, lamaia. Todo o poder, toda a glória, toda a autoridade do Espírito Santo está colocada sobre as tuas mãos. Receba essa santa palavra na tua vida. Bendito é o Senhor. Receba essa autoridade de Deus sobre a tua vida. Essa ordem de Deus sobre a tua vida. Eu te fiz embaixador de Jesus Cristo. Eu te fiz um anunciador, um dispenseiro da minha graça. Não faz menos o que Deus está realizando na tua vida. Tu és uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá seu fruto na estação própria. As folhas não caem e tudo que faz prospera. Dá glória a Deus. Tem prosperidade na tua vida. Tem cura na tua vida. Tem paz na tua vida. Tem autoridade de Deus, irmão. Dá glória a Deus. O Senhor está despertando a sua igreja, dizendo, você não é resto, você é a menina dos olhos de Deus. Boa esta santa palavra, irmãos, que Deus nos manda essa tarde. Quero crer que o Espírito do Senhor, está animando a todos nós, irmão. Você pode ter dito, Senhor, eu sou um lixo. Como pode ser um lixo aquele a quem eu amo? Como pode ser um lixo aquele a quem eu escolhi? E ainda que tu estivesse no lamaçal do pecado, ainda que as tuas vestes estiveram como escarlata, como carmesim, hoje Deus faz ela ficar mais branca do que a pura lã. Hoje Deus faz ela ficar mais branca do que a neve, porque não é condição tua, é graça.
É misericórdia de Deus sobre a tua vida, e o Senhor hoje lava a tua alma, como nós vimos essa enxurrada que correu aqui na rua da igreja. Hoje o Senhor lava a tua alma por esta palavra. E te justifica, te limpa, te anima, te levanta e coloca em você um espírito destemido, cheio de coragem, cheio de amor, para ir até o fim dos teus dias servindo o Senhor na terra. E se tu estás temendo ou achando que alguma estratégia de morte do diabo vem contra ti, hoje o Senhor te diz: eu quero que tu tenhas vida e vida com abundância. Quero que você viva muito aqui nessa terra para mostrar para Satanás que quem eu amo, o diabo não mata. Então, amados irmãos, guardemos essa boa palavra dentro dos nossos corações. Era para nós estar virando cambote aqui de alegria. O Senhor te diz: obedece a minha palavra, escute bem a minha voz, que não haverá batalha perdida para você. Não haverá pedra que não role, não haverá cadeado que não seja aberto, não haverá espírito que não seja repreendido. Aleluia! 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Não temerás peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. E toda arma preparada contra ti não prosperará, e tudo que levantar contra ti cairá por amor de ti, diz o Senhor. Então, amados irmãos, está aqui esta santa palavra, guarda ela no teu coração, e termina a tua terça-feira leve como uma pluma, dizendo: glória a Deus, o Senhor já me achou pela santa palavra. Deus seja louvado. Amém.